Uou! Vamos lá. Vamos hoje para mais um vídeo. Playlist Estude Comigo. Livro Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, do George Seegers. No vídeo passado a gente estudou o capítulo 7. Na verdade não terminamos o capítulo 7, né? A gente foi até o tópico 7.3, né? Ficou pendente esses outros tópicos. Mas, né, deu para terminar o 7.1 e 7.2 com bastante comentários, né? Vamos ver quanto tempo a gente leva para terminar isso aqui. Se der para comentar tudo num vídeo só, eu vou tentar, mas eu às vezes fico cansado e fica muito chato também, sabe? O vídeo fica muito longo, mesmo que eu corte, eu perco um pouco o desempenho no estudo. Então, é isso aí. O tópico hoje, cornering, né? Vamos começar pelo tópico 7.3. Effects of Speed, ou efeitos da velocidade. Vamos lá. Vamos dar um zoom para ficar mais nítido. Bom, quem está entrando nesse vídeo agora, né, nessa coluna que eu faço, nessa playlist, né, não sabe. Eu leio em inglês, né, porque o livro é em inglês e tudo, e comento em português, certo? Às vezes eu vou traduzindo, às vezes eu solto comentários acerca da leitura, né? Eu acho mais interessante ler em inglês do que sair traduzindo depois. Eu prefiro pegar a ideia, né, do texto, a não ser do que traduzir ao pé da letra, né? Mas é isso, só fechando algumas aplicações para me concentrar totalmente nesse texto. E começou. Vamos embora. 7.3 Effects of Speed. As mentioned in the previous paragraph, the vehicle's traction circle radius is not constant. Bom, vamos pontuar isso aqui, né? No vídeo passado, a gente falou do círculo de tração. E durante os tópicos, ele mencionou que esse círculo, embora o nome seja círculo, ele não é um círculo. Ele está mais perto de uma elipse, né? Ou como eu costumava dizer, de um coraçãozinho, né? A gente vai agora ver alguns exemplos. It varies with the total vertical load acting on the car's center of gravity. The most important parameter here is aerodynamic download, which is speed dependent. Therefore, a relationship exists between vehicle speed and its acceleration potential, both in a longitudinal and lateral sense. Aerodynamic downforce increases proportional to the square of speed, resulting in greater cornering and braking potential. Drag has the same relationship to speed, so the more speed increases, the less power remains to accelerate the vehicle. Bom, foi o que ele disse aqui. Ele disse que existe uma diferença entre as acelerações longitudinal e lateral, motivo esse pelo qual o gráfico não é um círculo perfeito, né? A gente tem que contabilizar que a resistência aerodinâmica, né, a resistência do ar, o arrasto aerodinâmico, ele cresce com o quadrado da velocidade e ele começa a sobrepor a potência do veículo muito rapidamente. Por isso que muitas vezes a gente vê carros desempenhando, como por exemplo, aqui na figura, 1,85 G de força lateral, mas apenas 0,95 G de força para frente, né? De força longitudinal para frente, de aceleração para frente. Ou seja,
o carro acelera menos para frente do que para os lados. Isso tudo por causa do downforce, mas é também por causa do downforce que ele consegue esse monte de carga lateral aqui, né? Porque é o downforce que faz o carro ficar grudado no chão e conseguir percorrer, contornar algumas curvas em altíssima velocidade. Esse é inclusive o segredo de categorias como a Fórmula 1, o WEC, né? Da Fórmula Indy, com um pouco menos de carga aerodinâmica, mas ainda assim tem uma aerodinâmica mais apurada, né? Então esse é o segredo, né? É o downforce. In the following illustrations, traction circles for different speeds interval in a single lap are pictured. Figures 7.10, yes, 7.11, 12, and 13. Speed effects also can be illustrated by plotting longitudinal and lateral acceleration against vehicle speed. Figures 7.14 and 7.15 show this representation for the same data as the separate friction diagram. Figure 7.16 shows lateral acceleration versus vehicle speed for late 90s Formula 1 car. Então, o que ele está dando aqui? Ele vai dar diversos exemplos para mostrar como são essas relações, né? Velocidade e G longitudinal e G lateral, para a gente tentar entender, né, como é que as relações que existem, as diferenças de performance entre cada carro, né? Bom, e ele vai dar exemplos de variando velocidades, né? Aqui a gente vê um círculo de tração, certo? Para um veículo com velocidades abaixo de 130 km por hora. Né? E a gente vê aqui que ele tem consegue produzir, né, cerca de 1,85 G, né, de força lateral para os dois lados, mas a gente vê que esse lado aqui está um pouco mais denso, então aparentemente tem mais curvas para esse lado do que para este lado, né? Só lembrando que aqui não são curvas para o lado esquerdo, que são curvas para o lado direito, e curvas para o lado esquerdo estão desse lado do gráfico aqui, do lado direito do gráfico. É meio confuso, né? Mas é de acordo com, se eu não me engano, é de acordo com o eixo estabelecido pela SAI, que é o eixo de um corpo rígido estabelecido pela SAI. E ele é utilizado em automóveis, certo? Então vamos ver aqui o gráfico agora com a velocidade agora variando entre 130 e 180 km por hora. Vamos notar aqui, ó, a perda, né, de um pouco de aceleração para frente, ou seja, eu tenho mais arrasto aerodinâmico, certo? Eu tenho mais carga sobre o motor contra a força do motor. Por outro lado, o arrasto aerodinâmico me dá uma capacidade maior de contornar curvas em alta velocidade, né? Eu consigo produzir já 2G. E por que na frenagem eu tenho menos, eu tenho uma carga longitudinal maior do que acelerando? Porque a força aerodinâmica está auxiliando na frenagem, certo? Por isso que o veículo aqui também consegue frear mais rápido do que acelerar. Agora o de 180 a 230, né? Aqui o carro já está produzindo 2.2 G de força lateral e só 0.65 G de força longitudinal para frente. Essa força longitudinal para frente ela vai reduzindo e ela chega ao ponto que ela zera. E aí é quando o veículo realmente atingiu sua velocidade máxima, né? Então é interessante aqui que a gente pode avaliar disso que potência não é tudo, sabe? Às vezes a redução de arrasto aerodinâmico é muito mais interessante. Você consegue até aproveitar mais essa potência, né? E aí aqui a mesma carga longitudinal em desacelerações mudou consideravelmente apenas na parte de carga lateral. Aí aqui de 230 a 280 km por hora, mais uma pequena redução do G para frente e um aumento do G lateral para 2,25, enquanto o G
longitudinal para desacelerar o veículo, né, devido ao arrasto aerodinâmico, ele consegue produzir 1,72 G negativos. No último parágrafo ele deu alguns exemplos de gráfico, que foram esses que a gente falou, e ele deu esse daqui, que é o lateral acceleration versus speed, que é quando você coloca a aceleração lateral em relação à velocidade, para ver como é que esses parâmetros se comportam, né? E ele também faz isso com a aceleração longitudinal. Ele diz lá no parágrafo e ele vai mostrando esses gráficos. O que é que a gente pode entender aqui? Bom, o meu eixo X, né, é o eixo da velocidade e o eixo Y é o eixo da força, da carga, da força G lateral. A priori, o que a gente tem que entender aqui é zero, certo? Essa parte do meio é zero. O que a gente tem que entender é que o sinal de negativo ele só está indicando o lado, certo? Ele só está indicando para que lado o veículo está sofrendo aceleração. A direção, no caso, né? Não é uma perda de aceleração, certo? Então aqui, o que a gente pode perceber? Eu tenho um ganho na minha aceleração lateral conforme o veículo ganha velocidade, certo? É interessante também pontuar que isso são em veículos de competição, certo? Não necessariamente num carro de rua. Isso poderá se repetir dessa forma aqui, clara, como a gente vê aqui. Talvez se repita de uma forma mais discreta, certo? Porque temos que lembrar que veículos de competição têm apêndices, aparatos aerodinâmicos para gerar esse tipo de situação aqui. Aí agora a gente vê o gráfico da força longitudinal e é muito interessante ver que até 150 km por hora o carro até consegue um pouco mais de, deixa eu ver, um pouco mais de 1 G para frente, né? Ele consegue produzir um pouco disso, mas até 100, cerca de 120 km por hora, né? E depois disso é só queda, e a 250 km por hora ele está produzindo cerca de 0,5 G, né? Ou seja, ele já está com aceleração muito baixa, o motor está quase, o veículo está quase na velocidade máxima, né? Esse aqui ele mostra o gráfico de um Fórmula 1 em Silverstone, um Fórmula 1 dos anos 90, certo? E aqui é o que? Carga lateral versus velocidade. Vamos ver o que a gente pode avaliar disso aqui, né? Vamos ver aqui, tradicionalmente, né, como a gente viu no gráfico anterior, a velocidade lateral cresce com a velocidade, a aceleração lateral cresce com a velocidade, devido à aerodinâmica, ok. É interessante ver que esse Fórmula 1 ele consegue produzir cerca de 3 Gs lateral, certo? A gente vê aqui outra coisa interessante, né? O gráfico ele não está simétrico, certo? Isso, por que não está simétrico? Porque o número de curvas para um lado e o número de curvas para um outro, e o formato dessas curvas não é simétrico. Mesmo que fosse, existem condições climáticas, existem a direção do vento, e isso ia afetar a simetria ou a assimetria desse gráfico. Então, por isso que ele não se mostra tão bonitinho. É interessante que esse daqui ele até aparenta uma simetria, né? Talvez por causa do tipo do circuito também, ou até mesmo por causa do teste que foi feito para gerar esses sinais aí. Talvez tenha sido um teste preparado para isso, né? Então esse foi o tópico 7.3, efeitos da velocidade. O que é que a gente pode entender? A velocidade tem alguns efeitos sobre o veículo. Primeiro, à medida que ela cresce, né, ela sobrepõe a potência do veículo ao quadrado, certo? Ela exponencialmente cresce ao quadrado, sobrepondo a potência do veículo, certo? E até que ela consegue igualar a potência do veículo e o veículo chega na sua velocidade máxima.
né? Por outro lado, em alta velocidade, o veículo, devido à aerodinâmica, devido ao arrasto, ele consegue desempenhar altas acelerações laterais. E aí é que está o segredo para contornar curvas mais rápido, mais carga aerodinâmica.